Irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade hoje às exposições acerca dos benefícios da obra do mediador. Por isso, convido-os a abrir a palavra de Deus em Gálatas, por favor. Gálatas, capítulo 4, dos versículos 1 a 7. Gálatas 4, 1 a 7. Gálatas, capítulo 4, versículos de 1 em diante até o versículo 7. Digo, pois, que, durante o tempo em que o herdeiro é menor, e nada difere de escravo, posto que é ele senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até ao tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, sendo filho, também herdeiro por Deus. Vamos orar ao Senhor por um instante. Senhor Deus, eis a Tua palavra. Nessa manhã, permita-nos, pela iluminação do Teu Santo Espírito, entendermos essa palavra e praticarmos esta que é a Tua palavra nas nossas vidas. Oramos assim, em nome do nosso Redentor, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, uma das perguntas do nosso Catecismo Maior, o Catecismo Maior de Westminster, é, dentro da série, dentro do capítulo grande, capítulo 10, os benefícios da obra do mediador, uma das perguntas é, o que é a adoção? Porque este texto fala que nós fomos adotados. O que é a adoção? O que é ser adotado? Primeiramente, antes de ver o que o nosso Catecismo Maior fala sobre a adoção, a resposta, só para entender o termo adoção, lá nos tempos em que Paulo escreveu aos Gálatas, esse termo ele é extraído de um conceito secular até. Os homens bem-sucedidos muitas vezes não podiam ter filhos ou por algum outro motivo. Em determinado momento, eles então escolhiam pessoas para que se tornassem membros da sua família. E dessa maneira os adotavam e davam a eles então todos os privilégios de filho. Esse conceito vem da história, da sociedade, é mais ou menos nessa direção. Só que Paulo usa este conceito para falar de uma coisa bem mais profunda. Paulo usa o conceito da adoção para dizer, foi isso que Deus fez por nós. Foi isso que Ele fez. Ele nos adotou. Não foi entre os grandes benefícios, o mediador nos proporcionou não só sermos regenerados ou não só sermos justificados, mas sermos filhos. A regeneração, ela muda o nosso caráter moral. Quando somos regenerados, passamos a ter uma nova disposição de pensamento. A regeneração, ela muda a nossa vida de uma maneira que o que pensávamos, o que éramos, deixamos de pensar daquela maneira e deixamos de ser o que éramos. Isso é a regeneração em nós. É quando algo acontece dentro do nosso coração e muda-nos de uma maneira em termos de interior. Isso é regeneração. A justificação, nós já vimos aqui na série os benefícios da obra do mediador.
A justificação é um ato forense, um ato legal, nos torna justos diante de Deus, no tribunal de Deus. Então, a regeneração uma coisa, a justificação outra coisa, e a adoção ainda uma terceira coisa. A adoção, ela não tem exatamente a ver com regeneração e nem com justificação, mas tem a ver com o nosso relacionamento com Deus. Então, se a justificação nos apresenta um Deus justo, um Deus juiz, um Deus líder de um povo, a adoção nos apresenta um Deus como Pai e nos integra como membros de uma família. A justificação é um ato bem objetivo de Deus para mudar o nosso status lá no seu tribunal, mas a adoção é um ato subjetivo, é para que entendamos, compreendamos e vivenciamos um relacionamento filial. Então, a adoção é isso, à luz do que o próprio Catecismo Maior de Westminster fala. Essa é a resposta. O que é a adoção? Diz assim: a adoção é um ato livre da graça de Deus, pelo qual, em e por meio de seu único Filho Jesus Cristo, todos os que são justificados são contados entre seus filhos, recebem o seu nome, é-lhes dado o Espírito de seu Filho, estão sob o seu cuidado e providências paternais, são admitidos a todas as prerrogativas e privilégios dos filhos de Deus, são feitos herdeiros e co-herdeiros com Cristo em glória. Por isso que essa série fala dos benefícios da obra de Jesus Cristo. Entre os benefícios da obra, Jesus Cristo nos deu a condição de sermos realmente considerados filhos. Vamos ver alguns textos bíblicos que nos ajudam a entender melhor a adoção. Primeiramente, nós vamos ler 6 textos bíblicos agora. Primeiramente, na primeira carta de João, no capítulo 3, versículo 1, nós vamos perceber que fomos considerados filhos, tornados filhos, sem merecimento algum. Veja, por favor, 1 de João 3, versículo 1. 1 de João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Meus irmãos, o que esse texto pode nos ajudar a compreender a adoção? Por que no finalzinho está escrito: o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo? Uma das grandes dificuldades do entendimento da doutrina da adoção, desse ponto chamado adoção, é que tem uma falsa doutrina, verdadeiramente uma heresia, chamada de paternidade universal de Deus. Então, Dr. Martin Lloyd Jones escreveu certa vez, ele disse: olha, uma das causas, um dos problemas maiores da existência é não conhecer a Deus tal como verdadeiramente Ele é. Então, por não conhecer-se a Deus verdadeiramente como Ele é, sistemas de doutrinas e religiões são fundamentadas em parte do que Deus é. Às vezes enfatiza-se o amor excessivo de Deus, mas negligencia-se a justiça de Deus. Então fica uma religião baseada no amor de Deus que não olha para a justiça de Deus, e então olha só para uma parte de Deus, e por olhar só para uma parte de Deus, principalmente essas que defendem unicamente o amor de Deus, então pode ser filho. A falsa doutrina da paternidade de Deus nega Cristo como mediador. São inúmeros sistemas que negam a Cristo como mediador e como filho.
E por conta disso, Lloyd Jones então diz, essa é uma das causas. Boa parte dos sistemas religiosos não conhece a Deus na sua integridade. E por isso, por não conhecer, chega a um ponto de também achar que não precisa de um único mediador. Eu falarei um pouco mais sobre isso, inclusive apontando quais são os maiores movimentos que hoje, na atualidade, negam a Cristo, são inimigos da cruz de Cristo. Importante para pensarmos e para entendermos a adoção de Deus. Vejam outro texto, João 1,12. Evangelho de João, agora não na primeira carta, mas no Evangelho, voltando na Bíblia, vocês vão encontrar Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim a palavra de Deus: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então nós já temos uma ideia aqui, que o mediador nos deu a condição de sermos feitos filhos de Deus. Mas não basta só nascer, ser pessoa, ser gente para ser filho de Deus. Precisa crer. Então, se a Bíblia diz que precisa crer no sacrifício de Cristo, porque está escrito aqui, aos que creem no nome dele, então aqueles que não creem no nome de Jesus, simplesmente não são filhos. Aqui, a doutrina da paternidade universal de Deus se desfalece, porque não tem como. Se a palavra de Deus diz que tem que crer nele, então quem não crê, simplesmente não é. Vejam um outro texto, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Isso é o que Deus quer fazer. Isso é o que é como Deus chega até nós, é como Ele se torna aquele que dirige as nossas vidas. 2 aos Coríntios 6, 18. Está escrito assim: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, se é pela fé, são os filhos de Deus pela fé que ele diz, meus. Estes são meus. A fé lhe faz dele. E ao mesmo tempo, sem fé, não temos o direito de querer ser dele, porque o caminho é o da fé. E nós vamos entender isso ainda mais à frente. Veja como é quando Deus é o pai de alguém. Veja em Mateus capítulo 6, versículo 32. Quando Deus aceita alguém como seu filho, como ele age com estes. Mateus capítulo 6, versículo 32. Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E ainda o 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, esta é uma das seguranças da filiação. Essa deve ser uma motivação para aqueles que são de Jesus a realmente não viverem sob ansiedade. Não combina um filho que conhece o amor do seu pai e que conhece a disposição do seu pai e que conhece o poder do seu pai e que conhece que o seu pai o ama. Então é um amor prático, um amor ativo. Não combina com filhos ansiedade. Não combina. Alguma coisa está errada. Alguma coisa precisa ser tratada. Porque é assim que é o Pai em providência, irmãos. O grande risco e o grande mal dos nossos momentos chama-se teologia da prosperidade, o grande vírus na igreja evangélica. A grande distorção do entendimento da soberania e da graça de Deus, o grande mal presente,
ocupando os espaços mais caros da nossa televisão, ocupando tempo e estudo de tanta gente. A teologia da prosperidade nega a providência de Deus, o seu conhecimento, faz com que o homem estabeleça alvos e diga a Deus: este é o meu alvo. Porventura pode, é a pergunta, o homem estabelecer alvos para Deus e obrigá-lo, subjugá-lo ao seu gosto e ao seu interesse? Alto preço tem estas víboras a pagar, pensa bem. Bom, mas aqueles que são adotados como filhos podem descansar. O meu pai é o meu pai. Sabe, não é só o Deus da criação, é o meu pai. Entende o que é a paternidade de Deus para você? Como pode alguém viver num misto de ansiedade e nostalgia, tendo um pai, só mesmo se não confia no pai? Só mesmo se não crê, porque o confiar está ligado, à base da confiança é a sua fé. Não. Aqui está o conforto para o filho. E mais, essa sequência de benesses da obra do mediador vai além das coisas do dia a dia, porque imagine, se alguém é ansioso pelas coisas do seu dia a dia, como será que é em relação às coisas eternas? Imagine alguém que não tem paz no seu coração para viver o agora. Que paz ele tem em relação à sua salvação? É muito estranho alguns terem tanta paz acerca da salvação e serem incomodados constantemente em relação ao agora, se o agora é só um pedacinho do todo que é a eternidade. Então, lá vai a minha perspectiva. Quem é tão ansioso em relação às coisas do agora, com toda certeza também não tem uma certeza baseada em fé acerca da sua salvação. Porque homens e mulheres que não sabem viver o presente, compreender o Deus vivo aqui no presente, porventura o compreenderão depois, lá nos tempos eternos. Haverá uma mudança dessa maneira? Uai, a eternidade começa agora, já veio até nós, a eternidade está dentro de nós, para que conheçamos o Deus perfeito de todos os tempos, desde já. Por isso, irmãos, pensemos como vivemos, porque a palavra de Deus nos dá promessa, a palavra de Deus nos diz, a palavra de Deus nos ensina e nos conforta. Veja esse texto, Hebreus 6, 11 e 12. Hebreus capítulo 6, 11 e 12. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Irmãos, nós temos promessas maravilhosas. A filiação é uma garantia. No dia em que nós adentrarmos ao céu de Deus, o adentraremos como filhos. Bom, então se o texto diz isso, ele também nos diz: continuem diligentes entendendo a filiação, continuem diligentes entendendo que o Senhor Deus é o Pai de vocês. E não se tornem indolentes, e não se tornem como alguém que vive sem pai, porque aos seus foi dado-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e foi-lhes dado o privilégio de viverem com Deus em relacionamento, por Cristo, em relacionamento perfeito. Mais um texto, Romanos 8, 17, e nós finalizamos aqui essa sequência da leitura de textos da Palavra de Deus, mostrando algumas características da adoção para ser vivida, meus irmãos. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Bom, aqui nós fechamos esse ciclo de 6 ideias acerca da adoção. Nós podemos entender que ela é um presente que não merecemos. Ela é um presente aos que foram justificados. Todos os que foram justificados também são adotados. Ela é um presente que traz Deus até o homem. E o homem pode entender a mente de Deus, conversar com Deus, não tendo o homem como o centro, mas Deus sendo o centro. Nós entendemos que a adoção nos coloca na linha da providência de Deus. Nos coloca na linha do entendimento do que Deus quer para nós nessa vida e na vida futura. Nós entendemos pela adoção que somos levados à família de Deus para sermos filhos dele aqui e sempre com Jesus. Em síntese, a adoção é isso. Algumas perguntas e respostas acerca da adoção ainda. A diferença, então, entre a justificação e a adoção? Bom, sim, uma nos torna justos, a outra nos torna filhos. Como falamos, a justificação muda nossa situação em termos de lei, integra-nos num reino onde há um juiz. A adoção muda nossa situação em termos de família, integra-nos como membros, filhos de um pai. Agora, por que a doutrina da adoção é geralmente negligenciada e até negada nos dias atuais? Por quê? Por causa da falsa doutrina da paternidade universal de Deus. Ora, se todos são filhos, se Deus é o pai de todos, por que Jesus? Não é verdade? Se Deus é pai, como se fala comumente em todos os círculos, por que Jesus? Bom, na verdade, esse é o problema. A falta do entendimento que Deus é pai dos seus filhos em Jesus. Só isso. Deus é pai daqueles que creram em Jesus. Só isso. Só que isso é um problema para muitos, para muitas correntes. Eu vou citar 2 ou 3 aqui, ou 4, ou 5. Primeiro, uma delas, por exemplo, a maçonaria. A maçonaria aceita a paternidade universal de Deus. Está escrito entre os seus escritos: ao altar da maçonaria todos os homens trazem suas oferendas votivas. Em volta dele, todos os homens tenham recebido seus ensinos de Confúcio, de Moisés, de Maomé, ou do fundador da religião cristã, nem chama de Cristo. Desde que creio na universalidade da paternidade de Deus e na universalidade da irmandade dos homens, reúnem-se em um nível comum. Por isso, nunca serei um maçom. Para ser maçom tem que crer na existência de um Deus que é Pai, seja o que for. Bom, o Espiritismo também defende a paternidade universal de Deus. Não tem Jesus, claro, acredita na reencarnação. Não há reencarnação. A todos foi dado viver uma vez, morrer e ressuscitar. Ninguém reencarnará. Negou a Cristo, adotou a reencarnação, obviamente terá por consequência de defender paternidade universal de Deus, porque não precisa de Cristo. E aí encontra um problema bíblico seríssimo, porque o que fazer com o texto de 1 Timóteo 2,5? Porquanto só há um mediador entre Deus e os homens, a saber, Cristo Jesus. Então, adotou paternidade universal de Deus, negou o sacrifício de Cristo. São 2 casos, mas eu poderia citar 3 ou 4. Por exemplo, um dia desses eu ouvi alguém pregando, possivelmente defensor de uma espécie de teologia modernista liberal, dizendo que o Pai Nosso é a maneira que Deus se deixou transparecer como Pai de todos, porque qualquer pessoa no mundo pode fazer a oração do Pai Nosso. Só que tem implicações. O Pai Nosso foi ensinado aos discípulos de Jesus.
e foi ensinado de uma maneira a chamar Deus de Pai. Abba, Pai. O Pai nosso não deve nem, nós nem podemos dizer Pai meu, mas Pai nosso. Nosso de quem? Dos filhos. Dos que creram em Jesus. Por isso, na real, quem não é filho, de nada adianta orar o Pai Nosso, porque é como que chamar alguém de Pai sem ele querer e ser verdadeiramente o Pai. Bom, nós poderíamos entrar pelos caminhos atuais e então nesse movimento neopentecostal atual, esse movimento neopentecostal atual, liderado desde 1975, pelo menos, 76, pela Igreja Universal do Reino de Deus, nega a Cristo, simplesmente nega a Cristo como o único e suficiente Salvador, porque faz com que o homem fique no centro, busque de todas as maneiras o seu bem-estar. As pessoas podem se tornar membro de uma dessas igrejas como simpatizantes, elas não têm aquilo que nós consideramos como uma igreja pura, a fiel pregação da palavra de Deus, a ministração dos meios de graça e ao mesmo tempo o estabelecimento da disciplina. Qualquer pessoa pode se tornar, desde que entre por uma porta, se sente e goste e deixe seu dinheiro lá, sua oferta lá. Isso não é cristianismo. Isso é uma pseudo-igreja. Isso é uma maldade que se faz com um povo. Infelizmente, há mais de 30 anos, se propaga, talvez por conta do egoísmo do próprio povo. Eu não sei, eu não julgo o povo, mas os líderes, eu lamento por ações que fazem mal. Por isso talvez, mais cedo ou mais tarde, teremos de nos auto-excluir do termo evangélico, porque o que virou o evangelho? Virou dinheiro? Virou prosperidade? Não. Não eram esses os ideais dos reformadores do século XVI, e não são estes os ideais de uma igreja que perpetua os ensinos da reforma do século XVI. Talvez em algum dia teremos de assumir que somos reformados, se verdadeiramente o somos. Talvez um dia teremos de admitir e defender que somos protestantes, se verdadeiramente o somos. Porque a teologia da prosperidade minou tanto a igreja evangélica que hoje, quando se fala de evangélico, se fala de alguém que corre atrás de dinheiro. Isso não é a igreja de Jesus Cristo. Isso é um mal e tem que ser atacado. Isso é um pecado e tem que ser confrontado. Nós podemos olhar para muitas outras correntes atuais que negam a cruz de Cristo que faz alguém filho. Essas que eu citei aqui, a maioria delas, Cristo não está presente nelas. E eu ainda poderia citar a Igreja Católica Apostólica Romana, que lá nos seus concílios, na sua teologia, Cristo é Salvador, mas na prática comum, para todos, não precisa de Cristo para ser o seu Salvador. Desde que vá à igreja, desde que seja batizado, desde que faça parte e nunca se desvie daquilo que é a sua religião, é filho. Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus diz que filhos são aqueles que vivem em relacionamento com Deus através do seu filho. Então a tradição não faz ninguém filho. Então a história de uma denominação não faz ninguém filho. E imagine isso no entendimento popular do povo, como no Brasil. Nós vamos encontrar uma infinidade, a grande maioria daqueles que são membros de uma igreja no Brasil, que acham que podem viver com Deus sem Jesus. É um mal ou é um bem isso? É um mal. Então, nesse sentido, a própria Igreja Católica faz um grande mal às pessoas, meus irmãos, às pessoas. Porque negligencia o fato principal, fundamental da salvação, a pessoa e a obra do mediador. E então, dos seus púlpitos, dos seus altares,
falsos ensinos são pregados e o povo caminha debaixo dos falsos ensinos. Isso é bom ou isso é ruim? É ruim. É por isso que a doutrina da adoção é necessária. É por isso que sempre terá de haver combate à doutrina da paternidade universal de Deus. É porque onde Cristo é Senhor, é que Deus é Pai. Fora disso, engano, e mais engano, e crescente engano. Por conta disso, meus irmãos, nós podemos saber pela palavra de Deus se somos filhos ou não. Quero convidá-los a abrir em Romanos 8, 12 a 17. Romanos capítulo 8, 12 a 17. Veja o que diz a palavra. Pela palavra. Como entender isso pela palavra? Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Irmãos, eu citei 5 ou 6 segmentos que levam as pessoas à morte, meus irmãos. Às vezes nós nos condicionamos a uma espécie de temor de lidar com coisas erradas, lidar com movimentos errados e dizemos, cada um segue o seu caminho, eu sigo o meu e ponto final. Mas não foi assim que Paulo lidou quando trabalhou com os filipenses. Não foi assim que Paulo entendeu como agiam os judaizantes. Não foi assim que Paulo entendeu como os judeus se posicionaram contra a cruz de Cristo. Paulo os chamou de inimigos da cruz de Cristo. Eu faço uso das palavras de Paulo para esses segmentos, meus irmãos. São inimigos da cruz de Cristo, que levam as pessoas a se afastarem de Cristo. Você já pensou no mal que é isso, irmãos? Pois é isso que o texto diz. Quem leva as pessoas a viverem por qualquer outra coisa que não seja a Cristo, os levam para a morte. Eu citei pelo menos 5 segmentos que a sua prática é de levar pessoas à morte espiritual. Mas diz a palavra, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Meus irmãos, não resta dúvida. Não há dúvida pela palavra. Só há dúvida se o Espírito não falar ao coração. Só há dúvida acerca da paternidade de Deus em Cristo quando o Espírito não o convence. Eu tenho certeza que quando essa exposição for ao ar pelos nossos canais de mídia, muitos se revoltarão. Porque dirão, eu quero ser filho de Deus. Eu não aceito Jesus como meu mediador, mas eu quero ser filho de Deus. E eu digo, não pode. Pela palavra, não pode. Triste vida é a daquele que não é um filho de Deus, que não está incluído como um adotado de Deus em Cristo Jesus. Que haja revolta, que haja o que houver, mas essa é a palavra. Ainda vou citar para concluir as palavras da Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 12. Na seção 1, está explicado dessa maneira. Todos os que são justificados é Deus servido em seu único Filho Jesus Cristo e por Ele fazer participante da graça da adoção. Por essa graça eles são recebidos no número dos filhos de Deus e gozam a liberdade e privilégios deles. Têm sobre si o nome deles, recebem o espírito de adoção, têm acesso com confiança ao trono da graça e são habilitados a clamar Abba, Pai. São tratados com comiseração,
protegidos, providos e por Ele corrigidos, como por um pai. Nunca, porém, abandonados, mas selados para o dia da redenção e herdam as promessas como herdeiros da eterna salvação. Dá para saber se somos filhos de Deus ou não por pelo menos 3 coisas, e eu concluo com elas. Uma relação especial com Deus como filho, um relacionamento com Deus como filho, em Jesus, a habitação do Espírito Santo em nós, nos convencendo das coisas que são certas e das coisas que são erradas, o direito às promessas de Deus e a garantia pela sua palavra desta herança. Por isso, nenhum filho é filho de Deus enganado, nenhum filho é filho de Deus sem saber. Filho é filho de Deus porque o Espírito já falou ao seu coração. Que o Senhor nos dê da sua graça para, em meio às lutas da nossa vida, vivermos a paternidade de Deus em Cristo. Para que nos momentos mais difíceis, lembremos sempre, meu Deus é o meu Pai. Para que nas horas mais complicadas da nossa vida, e elas existem, muitos chegam num domingo pela manhã para adorar ao Senhor com muitos problemas não resolvidos, com dificuldades de vida mesmo, com problemas que aparentemente nem têm solução. É assim que é. Cada um sabe a dor e a alegria que carrega no seu coração. Assim é, com todos. Ninguém sofre mais ou sofre menos, por isso ninguém precisa desenvolver vitimização. Somos todos humanos, cristãos, que vivem como minoria no mundo. Somos todos iguais. No Senhor Jesus Cristo, ainda mais iguais. Filhos. Filhos. Que os filhos possam viver a experiência da adoção, mesmo em alguns momentos quando não se tem certeza dela. Mas em fé e na busca por fé, Deus dá, porque a palavra de Deus diz que o Espírito de Deus testifica com o Espírito do homem. Quando você duvidar de ser filho, relembre do seu Deus, clame ao seu Deus e talvez tenha de fazer o que Pedro fez numa das horas mais difíceis da sua vida, quando ele afundou. Com o braço estendido para Jesus, ele clamou, salva-me, Senhor. E o Senhor Jesus perguntou, onde está a tua fé? Muitas vezes os discípulos disseram, aumenta a nossa fé. Que o Senhor, pela sua graça, nos assista nessas horas. Em nome de Jesus. Vamos orar, em seguida participaremos da ceia do Senhor. Grande eterno Deus, pela tua palavra, pelos símbolos de fé, queremos sempre entender mais por que somos filhos, como somos filhos, para que somos filhos. E te agradecemos porque um dia o Senhor Jesus falou a Nicodemos que ele precisaria nascer do Espírito. Nascer. É como se estivesse dizendo, tem que ser um filhinho novo, mas não da carne, do Espírito. Senhor, te agradecemos pelas instruções bíblicas acerca da filiação e rogamos ao Senhor que nos conscientize sempre mais acerca da nossa filiação em Deus, mas não por algum atalho, não por qualquer coisa que criemos, porque há um mediador em quem temos de crer, unicamente um só, Jesus, nosso Redentor. Nele cremos, se com ele sofremos, com ele viveremos. Por ele somos filhos e nós te agradecemos muito por isso. Abençoa-nos assim, em nome de Jesus. Amém e amém.